Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Jesus já existia quando veio nesta terra. Por isso que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele veio para ser um testemunho vivo. Ele veio para testificar o amor de Deus. Só que muitos querem acreditar que pelo fato de Deus ser amor, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai continuar me amando. Eu posso fazer o que eu quiser, que quando eu sair dessa vida para outra, vai ser melhor. Eu vou descansar em paz. Como muitos, quando morrem, todo mundo repete e diz: descansou em paz, agora está melhor. Será que vai estar melhor mesmo? Posso fazer o que eu quiser nessa vida? Eclesiastes 8:11 diz: portanto, como não há logo juízo sobre o pecado, o coração do homem está inteiramente inclinado a pecar. Aleluia. Como o ser humano não vê o pecado sendo julgado, sendo castigado, ele tem no seu interior, no seu inconsciente, que ele pode fazer o que quer, e na verdade pode. Só que haverá consequências. O pecado tem consequências e nós todos nascemos pecadores. E por isso que Jesus veio para que o seu sangue fosse derramado e libertar aqueles que assim o receberem, aqueles que assim o quiserem. Caso contrário, continua na tua vida de prazer, continua na tua vida de religião, continua nos prazeres do mundo, achando que isso não tem nada a ver. E o próprio Senhor certa vez já falou que o demônio do isso não tem nada a ver já está dentro da minha igreja. Por isso que muitos que se chamam, se dizem cristãos, na verdade estão no caminho de engano e de erro, porque para ser cristão você tem que ser um pequeno Cristo. Para ser cristão é necessário ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo, Jesus disse lá em João 8:31, que aquele que persevera na minha palavra verdadeiramente será meu discípulo. Aquele que pratica, aquele que obedece, aquele que busca o Espírito Santo, porque ao homem é impossível servir a Deus se não for pelo Espírito Santo. Por isso que é muito comum a gente escutar ou ficar sabendo ou conhecer alguém que estava com a vida toda desconcertada, que estava no fim do poço, que não tinha mais solução, que o homem, o médico não dava solução, que as drogas já nem faziam mais efeito, o álcool, o sexo, pessoas que estão totalmente perdidas e de repente recebem o Espírito Santo de Deus, porque abriram seus corações, abriram seus ouvidos. Coração endurecido, assim se encontra o povo. Aliás, desde que o mundo é mundo, nesse livro, a Bíblia que fala sobre o povo de Deus, é um povo rebelde e contradizente, mesmo Deus tendo estendido as mãos. E assim nos dias de hoje, permanece. O povo é rebelde e contradizente, querem viver segundo os seus preceitos, segundo os seus caminhos, segundo suas opiniões. A Bíblia não é um livro de opinião. A Bíblia é a palavra de Deus que foi inspirada para alguns homens, e por isso que para você interpretar, para você entender, para você receber a palavra de Deus é necessário também o Espírito Santo. Por isso que tem um monte de religião, de igreja evangélica sendo aberta à torta e à direita, porque cada um interpreta a Bíblia conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento. E Paulo fala em 1 Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo não pregava a sabedoria do homem, não era para persuadir, para convencer, assim como nós viemos aqui hoje. Não foi em nome de religião, não foi em nome de igreja, não foi para te convidar a participar, frequentar uma igreja, nem para vender Bíblia, nem para vender CD, apenas para te alertar
Aleluia! Sobre a palavra de Deus, porque Deus deu essa ordenança para os que são dele. Ide pregar o evangelho a toda criatura da terra. Porque quem convence o ser humano, o homem e a mulher do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Se ele encontrar lugar na tua vida, no teu coração. Mas enquanto eu quiser ser o dono da razão, Deus não pode operar. A soberba tem abatido muitos. Se acham conhecedores da palavra de Deus, porque tem uma religião, porque tem uma crença, porque tem uma filosofia, mas a palavra de Deus não é de particular interpretação. Por isso que é necessário o Espírito Santo de Deus, porque Ele é que convence o ser humano do pecado, Ele é que faz nascer de novo, Ele é que regenera o homem perdido e pecador. No homem segundo, homem e mulher. Quando fala homem, estamos falando homem e mulher. Obviamente, ser humano. Vou deixar aqui a palavra. No Salmos 94, versículo 11. O Senhor conhece o pensamento dos homens, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, é a quem ensinas a tua lei. O Senhor conhece o pensamento do ser humano. O pregador Salomão, o rei, filho de Davi, foi o que mais recebeu a sabedoria dos céus. E ele fala lá no livro de Eclesiastes: tudo é vaidade. Tudo nessa vida é vaidade, tudo é passageiro, tudo é vão, tudo vai se acabar. Acabou a vida, acabou. Para onde vai a riqueza? Para onde vai o que você juntou? Para onde vai os teus prazeres? Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte é que vem o juízo de Deus. Por isso que a misericórdia dele, diz essa palavra, que nós todos não somos consumidos. Estamos de pé pela misericórdia dele e pelo amor dele, que ainda nos dá essa oportunidade desse fôlego de vida, do ar que respiramos, para que possamos louvar a Deus, para que possamos dar lugar para o Espírito Santo dele fazer a obra, porque a obra não é por homens, a obra não é da carne, a obra não é da igreja, a obra não é de religião, a obra é do Espírito Santo de Deus para aqueles que assim quiserem. Para aqueles que querem receber e ter vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem. Crer não é acreditar, crer é estar decidido a obedecer a Jesus. Não é obedecer a homens, não é obedecer a padres, não é obedecer a pastores, é receber o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que regenera, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra na vida do ser humano. Por isso que muitos estão indo no engano e no erro, pensando que são alguma coisa diante de Deus. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, e a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. O meu Deus é a rocha, o meu Deus é o refúgio. Deus é a rocha eterna. Sem Ele não temos o pão nosso de cada dia na mesa no dia de hoje. Sem Ele não teremos o dia de amanhã. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar, porque haverá dia que buscarão e não encontrarão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra que vem do Espírito Santo de Deus. O Senhor tenha misericórdia, o Senhor possa esclarecer e abrir o entendimento e o coração
daqueles que são dele, porque as ovelhas dele ouvem a voz dele. Se você não quer ouvir a voz de Deus, não se engane com religião, achando que você tem a Deus. Que Deus possa abençoar. Eu troquei eu troquei, dei mais R$300. Aí, mas já quebrou a corda, primeira vez. Aí não tem jeito. Bate muito forte. Mas o outro era mais bonito. Paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, o apóstolo Pedro falou, a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem visto e ouvido. O profeta Samuel também, antes dele morrer, ele falou para o povo rebelde, eu sei que vocês são rebeldes, mas eu não posso deixar também de ensinar vocês, porque eu sou sacerdote. Eu quero ler um texto aqui, Atos, capítulo 15, versículo 1, diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O apóstolo Paulo precisou combater a igreja do Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Precisou combater aqueles que queriam se justificar pela lei de Moisés. E hoje, nos dias de hoje, 2000 anos se passaram e o mesmo espírito dos que querem se justificar por mandamentos de homens se mantém. Só que há uma diferença. A lei teve um propósito para que veio. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo 1, o propósito da lei. 1 Timóteo 1, 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. Ou seja, da mesma forma que o Código de Trânsito brasileiro, não precisa alguém que é justo e prudente saber dirigir o seu veículo e não colocar a vida de ninguém em risco. Então a lei foi colocada para os injustos. E da mesma forma aqui, a Bíblia diz, a lei foi feita para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, a lei tem o objetivo de mostrar o pecado do homem. Por isso que a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para de usar com misericórdia quem quiser. Mas, infelizmente, as pessoas estão vivendo só na lei hoje, e estão esquecendo o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo falou em Gálatas 2, versículo 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitui a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então você entra nas casas e muitas pessoas estão lá colados 10 mandamentos na parede. Não matarás,
não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. A lei, ela revela o caráter de Deus, como Deus é, e o que Ele espera do homem, porque Deus é santo e não suporta o mal. A Bíblia diz que Ele não poria coisa má diante dos seus olhos. Os loucos não pararão diante da sua vista. E odeias a todos os que praticam a maldade. Então Deus, ao mesmo tempo que Ele é santo e não suporta o mal, Ele é complacente, Ele é piedoso, Ele é misericordioso. Eu gosto do que Moisés fala. O nome do Senhor é zeloso. Deus é um Deus zeloso. Ele zela pela sua palavra. Então a lei teve um propósito, porque Deus enviou a lei. A lei, diz aqui, ó, a lei, Gálatas 3,19. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então a lei tem o objetivo de falar para você: você merece o inferno. Isso é o objetivo da lei, é apontar que você está num caso de falta para com Deus. A balança foi pesada e a lei mostra que você está em falta. E como você vai repor? Jesus contou uma parábola sobre o homem que tentar repor a lei. Jesus falou: em Mateus, é uma parábola. Falou a parábola do credor compassivo, que devia muito e não conseguiu pagar sua dívida. E nessa parábola, o seu senhor, representando Deus, quis fazer com ele contas. E ele, não tendo com que pagar, foi vendido com tudo quanto tinha. Mulher, filhos, casa, tudo foi vendido. Então a dívida era tão alta que ele não podia pagar. Isso representava a lei. Se nós fôssemos julgados pela lei, todos aqui já devem ir para o inferno. Todos, sem exceção. Pela lei, nenhum homem será justificado, porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Olha o que Tiago fala. Então, o credor compassivo implorou misericórdia ao seu senhor, que estava lhe fazendo contas. Mas Tiago, olha, porque nenhum homem merece o céu. Tiago 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então, se o homem quiser viver pela lei, ele merece o inferno. Se ele fala: não, eu vou ser uma pessoa boazinha, eu não mato, não roubo, não adultero, mas mente, mas engana, guarda inveja no seu coração, guarda malícia, guarda maldade. Então, se você não mata, é considerado, mas rouba, é considerado assassino e ladrão. Então, pela lei, se você quebrar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Um só ponto. E os adventistas estão aí representando aqueles da circuncisão. Não, você tem que guardar isso, guardar o sábado, fazer isso, não come isso, não come aquilo. Estão querendo fazer a salvação. Por isso que Jesus falou: o que perante os homens é elevado, perante Deus é abominação. Porque ele vê um ser humano frágil, como o irmão falou, como Pedro disse: toda a glória do homem é como a erva.
todo homem é vaidade, por mais firme que esteja, é vaidade. Todo homem que tentar se apresentar com roupas, com dogmas, com doutrinas, com rituais, é tudo trapo de imundícia, com louvores, porque se o homem estiver debaixo da lei, ele está debaixo da maldição. Então, se o homem tentar guardar toda a lei, ele já está condenado. Por isso que os que querem guardar o sábado, os que querem guardar dízimo, os que querem guardar dia, meses, da graça tendes cair. Olha que o apóstolo Paulo falou em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Obras da lei, não confunda obras de amor, porque a fé sem obras é morta. Mas é a obras de amor, a obras de caridade, aquilo que Jesus falou. Quando você alimenta aquele que está com fome, quando você dá de beber aquele que está com sede. Porque a lei se resume nessa palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Quem vai poder justificar o homem? Quem de fato vai arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne? Quem vai arrancar de fato o adultério do coração do homem? É o batismo? É a Santa Ceia? É o dízimo? É o sábado? Qual que é? Por isso que Jesus falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram e me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens, que perecem pelo uso. Por isso que Jesus falou também, por isso, por causa da vossa tradição, invalidais o mandamento de Deus. Então a tradição de muitos homens estão invalidando a palavra de Deus. A lei, ela serve para mostrar o quão corrupto é o coração do homem, o quão perverso, que o homem quebrou todos, porque se ele quebrou um, ele quebrou todos. É injusto, é ladrão, é assassino, é adúltero, é mentiroso, vai ser julgado por todos, se quebrou um. E quem nessa terra não quebrou nenhum? Nós sabemos que no céu só terão as pessoas boas. Você é uma pessoa boa? Quantas mentiras você já contou na sua vida? Você já roubou alguma coisa por menor que seja? Você já deixou de honrar seu pai ou sua mãe um único dia que seja? Porque a lei está em vigor 24 horas por dia, desde o primeiro momento que você começou a respirar. E começou a ter consciência dos seus pecados. Por isso que a ignorância é uma bênção. Por isso que Jesus falou, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, vejam, e os que vêm sejam cegos. Então esses que estão querendo se justificar pela lei, são cegos, não conseguem enxergar a maravilha. A justiça de Deus se manifestou sem as obras da lei. E essa justiça é Jesus Cristo crucificado na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o homem não é justificado pela lei. A lei, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia fala. Gálatas 3:21. Logo a lei é contra as promessas de Deus, terem uma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé
que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a lei, ela serviu como uma ama, um mordomo. Ela levou até Cristo, falou: Cristo, está aqui ó, os pecadores, resolve o problema. E Cristo veio na cruz e cravou os nossos pecados. Levou o justo, levando os pecados dos injustos, para que fôssemos justificados pelo seu sangue derramado, sabendo primeiramente isto, que não foi como com ouro ou prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele nos lavou, não foi por obras, não foi por justiça. Eu não sou salvo porque estou pregando, porque eu compro marmita para um morador de rua, porque compro cobertor, porque vou na igreja, porque vou no domingo na escola dominical. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo, simbolizando o Cordeiro Pascual. Então é isso que é o Evangelho. A lei te mostra que você merece o inferno, mas o sangue de Jesus Cristo pode te purificar, porque só é o sangue de Jesus, quando derramar sobre a cabeça de um pecador, ele pode receber a vida eterna, pode receber um novo coração. Não é o dízimo que vai te dar um novo coração, não é obedecer à voz do pastor, do padre, do papa. Não é você achar que fazendo obras de caridade, porque você foi numa vida passada reencarnado, numa alma injusta. Então, de Jesus Cristo, todo o sofrimento que ele sofreu, ele teve uma vida passada injusta? Vê quão estúpido essa doutrina dos espíritas. Olha para Jesus Cristo, qual era a vida passada dele? Por que ele sofreu? Porque você merecia morrer na cruz, você merecia estar lá pendurado, agonizando até morrer. Por isso que o ladrão da cruz falou: nós com justiça recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Então ele pode nos remir, ele pode nos salvar. Então olha o que a lei diz, Hebreus 7,19: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então nenhuma coisa aperfeiçoou. Todos os sangue de touros, de bodes, de grinaldas, todos os sacrifícios. Por isso que Jesus falando para os fariseus, filhos do diabo, que estavam lá condenando os inocentes, porque no dia de sábado estavam pegando espigas para comer, ele disse: aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Então está lá, muitos nas igrejas dos adventistas se tornando 2 vezes mais filhos do diabo, porque estão dando ouvido a doutrinas e demônios, estão lá ouvindo a Ellen White. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos amontoariam doutores conforme suas próprias cobiças e desviariam os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então é isso, cada religião tem a sua lei. Se você é justificado pela lei dessa religião, da graça tem descaído, porque pela graça sois salvos. Olha o que a lei de Moisés fazia. Para que serviu a lei? Hebreus 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros,
e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios. Olha o que fala, nunca, ainda que fizesse 1 trilhão de sacrifícios por um desgraçado pecador,